Meus irmãos, que a graça, paz, misericórdia do Senhor sejam sobre nossas vidas. Amém? Nós estamos vivenciando um tempo de igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora é uma igreja que reencontra o seu caminho, a sua finalidade, a sua missão neste mundo. A igreja de nosso tempo, ela tem perdido muito da sua finalidade. Por quê e para que Jesus teria instituído a igreja? Para que Jesus deixou a igreja aqui na terra? E nós chegamos ao ponto da igreja perder tanto a sua finalidade bíblica, que temos encontrado um grande número de pessoas que têm dito o seguinte: eu não preciso de igreja para servir a Deus. Pessoas estão começando a se declarar cristãs sem ter vínculo com a igreja. Mas isso não é uma coisa tão moderna, não é uma novidade, não é um privilégio da nossa geração. Isso já vem acontecendo há tempos. A resistência à igreja tão grande, no início da década de 80, começaram a aparecer uma coisa que a gente não via antes: igrejas que não trazem mais o nome de igreja. Elas são igrejas, elas se reúnem para cultuar, para orar, para ler a Bíblia, entregam dízimos, tem pastor, tem diáconos, presbítero. Mas quando você passa lá, elas não se identificam como igreja. Há uma resistência de se identificar como igreja. E nesse período começaram a surgir as chamadas comunidades. Comunidade evangélica, comunidade cristã, comunidade da pregação, comunidade não sei o quê. A resistência, querendo dizer para as pessoas o seguinte: se você quiser orar, vem orar com a gente. Você quer cantar, vem cantar com a gente. Você quer entregar o seu dízimo, pode entregar aqui. Você quer participar da comunhão, pode vir para cá. Mas nós não somos igreja, nós somos uma comunidade evangélica, religiosa, cristã, protestante. Não é correto isto. Não é correto. Quem foi que disse para Pedro assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Quem falou? Jesus. Será que eu, enquanto pastor, os pastores que estão aqui comigo, nós temos autoridade? Os irmãos acham que nós temos autoridade para modificar uma palavra de Jesus? Sinceramente, os irmãos acham que nós temos autoridade para isso? Nem queremos ter, irmãos. Nem queremos ter. Ele disse assim: passarão o céu e a terra, mas o quê? Nunca hão de passar. Aí Paulo vem conceituando isso aos Efésios e diz assim: Cristo fez o que pela igreja? O que Paulo diz lá em Efésios? Cristo amou e se entregou por ela. A Bíblia inteira diz que Jesus vai voltar para buscar a Universidade de Boston. Jesus vai voltar para buscar a Mesquita de Meca. Jesus vai voltar para buscar o Templo de Jerusalém. Não. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar quem? Sua igreja. Então isso é imutável. Pastor, e quem mudou? Nós não estamos discutindo esse mérito. Não estamos discutindo esse mérito. Tem coisa que a gente tem que tratar com respeito. Agora você tem que saber por que você crê. Vocês não estão antiquados? Será que nós não estamos antiquados falando em igreja? Não. Somos igreja de Cristo. Ele deixou a igreja, ele está conduzindo a igreja, morreu pela igreja e vem buscar a igreja. Amém? Bom, esse não é o meu tema desta manhã, porém estou falando isto para dizer aos irmãos que a igreja está reencontrando
Não é encontrando. Quem encontra é quem nunca teve. A igreja está reencontrando o seu trilho, a sua caminhada, através de igreja multiplicadora. Seus valores estão sendo revistos, de oração, de evangelização multiplicadora, de plantação de igreja, de formação de liderança, de compaixão e graça. Os valores estão sendo revistos passo a passo e revitalizados para nós vivermos como verdadeiramente uma igreja. Porque um monte de gente junto cantando hino, um monte de gente junto, não necessariamente será uma igreja. Eu mencionei aqui para os irmãos há um tempo atrás a história daqueles rapazes que foram fazer um serviço, cortar um canavial, ficaram lá para o meio do mato, não voltaram para buscá-los, e eles ficaram lá, entardeceu, a noite entrou, eles disseram, vamos embora a pé. De onde eles estavam? 8 quilômetros para chegar no asfalto. Do asfalto para a casa deles, aproximadamente 22 quilômetros, aí dão 30 quilômetros. E eles decidiram o seguinte, nós vamos a pé, ninguém tinha dinheiro. O caminhão que deveria ir buscá-los lá no meio do canavial quebrou na usina. Eles foram embora. Um tinha R$2, deu para comprar uma botija de cachaça. E eles foram embora com aquela botija de cachaça, abastecendo um pouquinho cada um, para não acabar o álcool no motor, né? Foram abastecendo um pouquinho cada um. E no meio tinha um excluído. E o excluído sabia cantar um hino. Achei um grande amigo, Jesus meu Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Vai embora, ainda mais notável que por mim morreu, Aí chega no coro, Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Canta comigo. Meu protetor, sem outro haver igual, por mim sofreu a morte. Imagina 8 bêbados cantando isso na beira da estrada por 30 quilômetros. O excluído começou a cantar a estrofe, o bêbado não conseguia pegar. Mas ele pegou o coro, ele aprendeu o coro, todo mundo, e fizeram um conjunto, irmã Clícia, só de bêbados cantando pela estrada fora. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Olha, era a igreja que estava cantando? Não. Um monte de gente cantando hino, não necessariamente a igreja, pode ser os bêbados do canavial. E cantaram direitinho. E eu já falei sobre isso para os irmãos, já dei testemunho disso, e eu tenho um desses, hoje, meu companheiro, trabalha comigo, lá no rancho, ele que toma conta do rancho. Ele se converteu, esse hino ficou na cabeça dele, ele aprendeu nessas circunstâncias, e hoje ele é crente. Professor da escola bíblica dominical, sem faculdade, sem ensino fundamental, sem segundo grau, sem estudo, sem graduação, mas é um homem temente a Deus. Então é o poder de Deus. A igreja, ela precisa encontrar o seu caminho para a gente não ser somente um monte de gente que canta hino, um monte de gente que faz oração, um monte de gente que se reúne para ouvir um sermão, um monte de gente que traz contribuição, mas a gente precisa ser igreja segundo o Novo Testamento. E aí eu quero falar nesta manhã sobre os perigos do pecado da incredulidade. Os perigos do pecado da incredulidade. Repita comigo. Os perigos do pecado da incredulidade. Bom, então abra a Bíblia comigo. Primeiro texto que eu vou ler, João capítulo 20, verso 27. João capítulo 20, verso 27. A palavra de Deus em João 20, 27 registra aqui expressões do Senhor Jesus. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Os perigos do pecado da incredulidade. Pior que Tomé foi
a situação de incredulidade que Jesus enfrentou na sua própria cidade, a cidade de Nazaré. Se os irmãos observarem o texto, abram novamente as suas Bíblias comigo. Vamos lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Capítulo 6. Jesus enfrenta incredulidade no meio do seu povo, da sua gente, da sua raça, dos parentes de José, os parentes de Maria. Ele enfrenta incredulidade no meio dos seus amigos de infância, e é necessário, para nós compreendermos esse texto, é necessário nós desdobrarmos dois termos, que é incredulidade e impiedade. Nós temos um conceito errado de incredulidade que colocaram na nossa cabeça. Na nossa cabeça, alguma coisa nos diz que incrédulo é todo aquele que não comunga com a fé evangélica. Se a pessoa não é membro de uma igreja evangélica, nós taxamos ela de incrédula, e isso está errado, porque existe incrédulo batista, existe incrédulo presbiteriano, existe incrédulo metodista, existe incrédulo assembleano, existe incrédulo em todas as igrejas. E mais, existe um tanto de incredulidade em todos nós, que precisa ser vencida. A nossa própria incredulidade talvez seja mais confortável para nós, irmãos, absolvermos esse termo. Incrédulo é aquele que não é da minha igreja, porque me traz um certo conforto dizendo para mim que eu não sou incrédulo. Não, eu não sou incrédulo. Incrédulo é aquele que não faz parte da minha igreja. Mas não é verdade isso. Eu posso estar cantando hinos, eu posso estar louvando o Senhor, e eu posso me portar com atitudes de incredulidade, muitas das vezes nos momentos de dificuldades da vida. O termo grego apistia, ele significa uma negação das coisas sagradas, uma negação da fé. O incrédulo é aquele que não está conseguindo ir pela fé. E quantas vezes nós não conseguimos ir pela fé? É diferente do ímpio. O ímpio é aquele que é revoltado com as coisas de Deus. O ímpio é aquele que é revoltado com a obra do Espírito Santo. O ímpio é aquele que não aceita o poder de Deus. Então nós não somos ímpios. O ímpio é aquele que não aceita a paz de Jesus. Então nós não somos ímpios. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Então nós não somos ímpios. Agora, muitas das vezes nós nos comportamos como sendo pessoas incrédulas, quando deveríamos nos comportar como pessoas de fé. Marcos capítulo 6 registra a ida de Jesus à cidade de Nazaré. Jesus era chamado de o Nazareno. Por que ele era chamado de o Nazareno? Ele foi criado naquela cidade de Nazaré. Nazaré foi uma das cidades, segundo Ernest Trenlich, que teve uma das maiores oportunidades, ou a maior oportunidade de todas as cidades, foi a cidade de Nazaré. Por quê? Há um período que a Bíblia não fala, não relata os feitos da vida de Jesus. Tem um período que é como se Jesus sumisse até os 30 anos. Lá nos 12 anos a Bíblia fala sobre ele no templo, depois há um silêncio, e agora só vai começar a falar nele nos 30. Entre 12 e 30 são quantos anos? Quantos anos entre 12 e 30? 18. Quando eu estou pregando, eu não faço conta, eu não gasto o meu cérebro para fazer conta, porque no seminário não se ensina matemática. Por isso que eu pergunto para os irmãos, quanto que dá? E vocês fazem. Então, enquanto vocês estão fazendo a conta, eu estou raciocinando a teologia. Então, é o seguinte,
18 anos, nesses 18 anos que Jesus está, a história está quieta acerca dele, Nazaré sabia de tudo, privilégio que nós não tivemos, porque não está registrado, mas quem morava em Nazaré sabia de tudo. Como Jesus lidava com as pessoas, onde ele andava, Jesus ficando rapazinho com 18 anos, Jesus fazendo 20 anos, e ele no meio do povo, vendo como que o povo procedia. Eu imagino quanta tristeza Jesus teve, porque ainda não era chegada a sua hora, e ele andava ali no meio do povo, e ele via a perdição do povo. Ele via as festas, ele via a injustiça, tudo, Jesus estava vendo tudo ali em Nazaré. E depois, quando Jesus começa a pregar, o seu povo não quis ouvi-lo. João chega a registrar no Evangelho de São João, no capítulo 1, João diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E diz mais: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Bom, então vamos lá, Marcos, abra aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6, que vou fazer a leitura neste momento. Preste atenção. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Verso 2: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3: e não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4: e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6: e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aldeias vizinhas ensinando. O pecado da incredulidade traz consigo, irmãos, sérios e graves perigos. Mas como Jesus lidava com isto? Como Jesus lida com as nossas incredulidades? Como que Jesus lida com a nossa dificuldade de crer? Da mesma forma como ele lidou com a dos nazarenos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo condena a incredulidade com a grandeza do seu amor. A grandeza do seu amor. Mas onde está esse pensamento nesse texto? Meus irmãos, na verdade, esse pensamento, ele está lá em Lucas 4, porque lá em Lucas 4, a Bíblia relata Jesus sendo expulso. Eles quiseram prender Jesus, eles julgaram Jesus como se ele estivesse endemoniado. Naquele tempo, se confundia muito possessão maligna com problemas de ordem e desequilíbrio emocional. Eles tinham uma confusão muito grande na cabeça deles, e ela persistiu por muito tempo. Isso aí depois vai aparecer Freud, vão aparecer os teóricos aí que estudaram comportamento, estudaram a mente, que começam a tentar levar o povo a desvencilhar esse pensamento, que a pessoa com problema de ordem emocional, a pessoa com problema de ordem psíquica estaria endemoniada. E tem gente até hoje pensando nisso, tem gente aí batendo em pessoas que estão doentes, pensando que estão endemoniados, tem gente tratando de endemoniado, pensando que está doente. Isso aí está confuso até hoje na cabeça do povo. Mas quando Jesus começou a falar, lá Lucas registra que eles disseram que ele estava com Belzebu, ou seja, disseram que ele estava possesso. Você está possesso, você tem demônio. E quando ele começou a expulsar os demônios, eles acirraram mais ainda, disseram: não pode, esse homem tem um espírito ruim nele, ele tem um Belzebu encarnado nele, que nem os demônios, nem os espíritos das trevas conseguem ficar na frente dele. Aí Jesus explicou para eles, ele falou: não tem nada disso.
Eu não tenho nada a ver com Beelzebul, eu não tenho nada a ver com Satanás, porque Satanás não expulsa Satanás. Se Satanás expulsar Satanás, o reino dele está subdividido, e uma casa dividida não subsiste, ela cai, tá? Jesus explicou, você lembra porque você estudou na palavra de Deus. Tá, aí Jesus tem que ir embora dali, não pode pregar ali. Eles disseram, não queremos você aqui, não queremos que você pregue, e ele vai embora dali. Mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Jesus é tão incomparável e condena de forma tão contundente a incredulidade, que Jesus volta a Nazaré. Ele vai lá de novo. Preste atenção no texto que nós estamos lendo de Marcos. Traz para mim o verso 1. O verso 1 de Marcos. E partindo dali chegou a sua terra. Jesus volta a Nazaré, a sua terra, ao seu povo, a sua gente, porque ele queria pregar para a sua gente. Ele queria que o seu povo compreendesse, ainda que esse seja o mesmo povo que rejeita, seja o mesmo povo que incredulamente não quis, mas o amor de Deus é tão maravilhoso e é tão compassivo com as nossas fraquezas, que Jesus vai outra vez, vai dar uma nova oportunidade ao seu povo. Meus irmãos, nós temos tido muitas oportunidades. Deus tem nos dado muitas oportunidades. A igreja do nosso tempo é uma igreja de muitas oportunidades. Mateus chega a registrar que a presença de Jesus, Mateus 4, verso 16, assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Os que estavam assentados à sombra da morte, a luz raiou. São quase 30 anos Jesus falando para aquela gente, falando para aquele povo. Meus irmãos, assim como o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus condena a nossa incredulidade, pela compaixão, pela misericórdia, pelo voltar, pelo não pagar o mal com o mal, pelo não condenar as pessoas. Aí o apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,15, ele diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Que lição para as nossas vidas, que lição. Quantas vezes nós queremos desistir de pessoas? Quantas vezes nós queremos desistir de amizades? Quantas vezes nós queremos desistir de parentes, irmãos? Que você tenta de todo jeito, você fala, eu já fiz tudo por esse parente meu. Quantas vezes eu encontro, pastor, eu fiz tudo por esse primo, pastor, eu já fiz tudo por esse irmão meu, pastor, eu já fiz tudo pelo meu filho, eu não aguento mais. E lá está Jesus, voltando ao seu povo. O povo da incredulidade, o povo resistente, o povo que não quer a presença dele. É uma grande lição para nós. Meus irmãos, perigos do pecado da incredulidade. Um deles, o costume com o sagrado faz a gente se tornar profano. Você sabe o que é profanação? É desrespeito. Você sabe o que é profanação? É desconsideração. E o costume com o sagrado às vezes nos torna profanos. Nós não damos valor às coisas sagradas. A gente tem tanto que a gente não dá valor. A gente tem tanto que não faz diferença. Meus irmãos, quando se reúne um grupo nesse tempo da igreja, do cristianismo perseguido no mundo inteiro, que hoje ainda há uma igreja perseguida, mas houve um tempo que era o mundo inteiro. E quando se falava em um culto, quando se reunia para um culto, quanto valor as pessoas davam. Os nossos antepassados andavam quilômetros e quilômetros a pé para chegarem a uma igreja, para cultuarem a Deus. Os irmãos imaginam quantas pessoas atravessaram esse rio Paraíba de canoa, de barco, para vir aqui prestar um culto a Deus? Mas pastor, como é que pode, meu irmão? Bota 123 anos de história atrás? Ou você está pensando que há 123 anos atrás você ligava para o Copa-Táxi no 0800? Não tinha esse negócio não, irmão. Você cortava na canela para lavar o pé na beira do rio e pegar a canoa para poder conseguir chegar a uma igreja. Era o interior, as pessoas caminhando quilômetros e quilômetros, carregando criança no colo para cultuar a Deus.
Meus irmãos, será que aquela igreja imaginava que nós chegaríamos um tempo em que a igreja seria trocada por tantas outras coisas? O culto seria trocado por tantas outras coisas. É o costume consagrado. A gente tem tantos pastores, tantas igrejas. Tinha pastor aqui na nossa cidade de Campos que chegava a pastorear 8 a 10 igrejas ao mesmo tempo. 8 a 10 igrejas. Sabe por quê? Não tinha pastor. Não tinha pregador para ser enviado. Não haviam pastores para estar ministrando para o povo. Mas, meus irmãos, a gente vai acostumando com o sagrado. A gente vai acostumando. A familiaridade com Jesus produziu um preconceito na cabeça dos nazarenos, ao invés de produzir a fé. Eles acostumaram tanto com Jesus ali, que quando eles olhavam para ele, diziam assim: mas esse rapaz, ele não é filho do carpinteiro? Esse não é aquele Jesus que é filho de Maria? Que diferença faz esse Jesus? Esse rapaz, ele não é aquele filho de José? Não é filho de Zé? E quando você é filho de Zé, as pessoas não te dão muito significado. Você é o carpinteiro? Não dão muito significado. Não deram significado para ele, porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam onde ele morava, sabiam quem eram os irmãos dele, sabiam onde era a casa dele. Então, mas é muito, muito interessante que como que a familiaridade envenena as pessoas, como que a familiaridade coloca as pessoas nesse estágio terrível de profanação. William Berkeley diz que às vezes nós estamos demasiadamente próximo das pessoas para ver a sua grandeza. Estamos demasiadamente próximo das pessoas para ver a sua grandeza. Nós estávamos a caminho da Bahia e passamos na cidade de Teófilo Otoni. Eu não sabia que Teófilo Otoni é a cidade do Fred, jogador da seleção brasileira. O Fred nasceu em Teófilo Otoni. E na entrada da cidade botaram enorme de um outdoor com a foto do Fred. E o orgulho, filho da terra, não sei o quê. Eu sei que o negócio está quase dentro de um trevo. E a minha digníssima esposa, que é torcedora do Fluminense, e eu a amo assim mesmo, ela me fez parar no trevo, que ela queria uma foto do outdoor, com o Fred no outdoor. Eu falei: ô Jesus, o que o amor não faz, né? Parei, desci do carro, ela não se contentou e disse: eu vou atravessar. Quem conhece Teófilo Otoni sabe, no trevo Teófilo Otoni, eu vou atravessar, você vai bater a minha foto, eu lá. E eu vou bater a foto, mozinho, com certeza, vai para lá. Aí ela vai para lá e eu vou bater a foto. Passa uns camaradas atrás de mim. Não sei o que, nem confiança pro Fred. Eu acho que eu tenho a impressão que eles estavam rindo de mim aqui atrás, eu batendo a foto. Porque lá é Teófilo Otoni. Lá o Fred é um peladeiro. Tem uma turma aí dizendo que o Fred não está tão bem assim, né? Lá ele é um peladeiro. Lá é Teófilo Otoni. Mas cá é Laranjeiras, é Rio de Janeiro, onde ele é o profissional de destaque no seu clube. Lá em Nazaré, Jesus é filho de carpinteiro, porque eles tinham acostumado com a presença dele, irmãos, e eles não conseguiam mais diferenciar o grande milagre de Deus de salvação para toda a humanidade, porque eles nem acreditavam. Você lembra daquele moço que diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém acreditava. E eles não acreditaram em Jesus por causa da familiaridade. Meus irmãos, eles levantaram barreira. Eles colocaram uma barreira, não estão aqui conosco, seus irmãos, e escandalizavam-se nele, diz Marcos 6, verso 3. Eles escolheram a descrença,
Uma escolha que chegou a deixar o próprio Jesus admirado. A Bíblia diz que Jesus ficou admirado da forma como eles estavam tratando ele lá. Ele ficou admirado da incredulidade do povo. Meus irmãos, nós precisamos deixar Deus admirado com a nossa fé e não com a nossa incredulidade. Nós precisamos crer nas coisas de Deus, precisamos respeitar as coisas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos respeitar o sagrado. Você sabe o que é sagrado para Deus? Uma das coisas sagradas para Deus? O outro ser humano, que às vezes para nós não vale nada, é importante para Deus. Às vezes a gente olha para ele e diz assim: isso é um lixo, e para Deus é importante. Como que eu trato o outro? A que nível vai o meu respeito pelo outro ser humano? Porque isso é uma criatura de Deus. Pode até pelo entendimento teológico, pelo entendimento bíblico, você saber que não é um filho, mas é uma criatura. E Deus se preocupa com ele. E quando eu diminuo o outro, eu me aumento. E quando eu estou me aumentando, eu me torno prepotente, arrogante, eu me torno repulsivo à garganta de Deus. Ele falou lá em Apocalipse: tu estás morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus fica admirado. Marcos capítulo 3, o verso 21 diz assim: e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E aí, Marcos 6, verso 6, a Bíblia diz da reação de Jesus assim: e estava Jesus admirado da incredulidade deles. Jesus eu coloquei aí no meio do texto. E estava admirado da incredulidade deles. Mas estava Jesus admirado da incredulidade deles. A incredulidade dos nazarenos roubou deles a oportunidade. A incredulidade levou a oportunidade embora. Meus irmãos, ia acontecer muita coisa em Nazaré que não aconteceu. E sabe por que não aconteceu muita coisa ali? Por causa da incredulidade. A Bíblia diz: e não fez ali muitas maravilhas, e não fez ali muitos milagres. Volta para a gente, isso, obrigado. Obrigado, o operador está lá ligadinho comigo aqui, ó. Vamos ler comigo ali. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não pôde fazer obras maravilhosas. Deixa eu te falar uma coisa séria. Tem gente doente na igreja por causa da incredulidade da igreja. Tem gente morrendo na igreja por causa da incredulidade da igreja. Tem gente desabando na fé por causa da incredulidade da igreja. Tem gente deixando de ser salvo por causa da incredulidade da igreja, que sou eu, que é você. A nossa incredulidade faz com que os milagres de Deus não ocorram no nosso meio. E eu quero que você fique aqui comigo pelo menos mais 10 minutos, não saia daqui, porque eu gostaria muito que você acompanhasse até o final o que esse texto diz para os nossos corações. Jesus não permanece em Nazaré, ele vai embora, ele vai adiante, ele vai para outra cidade, por causa da incredulidade deles. Nazaré perdeu o tempo da oportunidade. E sabe o que acontece, irmãos? Quando há incredulidade, Jesus não faz o milagre. E por que não faz? Porque se o fizesse, se ele realiza milagre ali, não teria nenhum valor.
Se ele realiza milagre ali, ele estaria condecorando, ele estaria prestigiando, ele estaria criando uma postura de honra para a incredulidade. E eles iam dizer assim: está vendo aí? Nós somos os donos da bola. Foi aqui que tudo começou. Na verdade, a primeira igreja deveria ser em Nazaré, até porque Jesus é de Nazaré. Então, obviamente, ela tem um direito adquirido de que o poder de Deus se manifeste em Nazaré, terra de Jesus. E se ele faz milagre, ele fortaleceria esse pensamento e esse sentimento na cabeça das pessoas dos nazarenos. E ele não podia fazer isto. Ele não podia fazer isso de forma nenhuma. E tem gente que pensa que Jesus saiu de Nazaré com medo. Pode ter sido, porque tentaram empurrar Jesus do abismo abaixo lá em Nazaré. Eles queriam matar ele lá. Então, mas pode ter sido uma das razões, mas a fundamental é porque ali não podia haver manifestação do poder de Deus, porque a incredulidade havia tomado conta do coração do povo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23, está escrito assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti. Nós não temos coragem de pregar isso. Nós não temos coragem de abraçar uma pessoa com amor, com carinho, e dizer assim: olha, fulano, você toma cuidado, porque você tem rejeitado a Jesus, e ele vai rejeitar você. Que é isso? Mas Deus não é amor e é justiça. Justiça. Existem pessoas que elas se emaranham tanto na impiedade, que elas estão rejeitadas pela sua própria impiedade. Não sou eu, é a palavra. Porquanto a rebelião é como pecado de feitiçaria, porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti. Está escrito na sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Jesus vai deixar Nazaré pela segunda vez. Ele vai embora da cidade, porque a incredulidade do povo não permitia que ele compactuasse com aquele tipo de comportamento. Se nós procedermos com incredulidade, o Senhor tirará de nós a oportunidade de vermos a mão de Deus agir, a oportunidade de vermos milagres. E eu quero dizer uma outra coisa aqui, muito enfática. Preste atenção, que você pode guardar essa frase: em casa de incrédulo, o milagre vai embora. Em casa de incrédulo, o milagre vai embora. Diria mais, em casa de crente incrédulo, não entra milagre. Quão terrível, desastroso é o pecado da incredulidade. Esse pecado roubou do povo a oportunidade. Eles até falavam sobre Jesus, até acreditavam em algumas coisas. Preste atenção, quando você volta aí, eles se perguntavam assim: de onde vem para ele todo esse conhecimento? Como que ele pode fazer esses milagres, esses sinais? Como é que pode? Essas coisas, preste atenção. De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Isso é discurso de crente. Isso é um discurso. Eu não sei se seriam propriamente interrogações, elas estão no texto como interrogações, ou seriam exclamações. Eles estavam pasmos, estavam admirados. Como é que pode?
De onde está vindo esses sinais, coisas, sinais, os milagres, as maravilhas? Como é que se pode fazer? Isso é um discurso de crente. Deus está fazendo maravilhas na nossa igreja. Jesus, que sabedoria infinita. A gente vai falando, a gente vai repetindo. O pessoal que está ministrando o canto está falando, aí a gente fala igual, a gente copia. Mas lá no fundo da alma, ele não passava de um carpinteiro que eles tinham no meio deles todo dia. Tinha nada de diferente. E aí as casas deles, meus irmãos, deixam de ser abençoadas. Porque na casa do incrédulo o milagre não fica. Este Jesus, aí diz assim a palavra, e Jesus não pôde fazer ali. Olha, presta atenção. Jesus não podia fazer obras maravilhosas ali. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus disse assim: o quê? Me é onde? Olha lá. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora nós chegamos lá e diz que ele não pôde fazer. E aí? Ele pode ou não pode? Pode. E o que o impediu de fazer lá? A incredulidade. Então, a ausência do poder, naquele momento, não está em quem vai fazer o milagre, a ausência estava em quem vai receber. Aí não tinha como Jesus fazer. Onde não há coração que tenha fé, que creia nas coisas de Deus, que espera no Senhor, que creia no poder, na misericórdia de Deus, onde não há pessoas que creiam que Deus transforma a vida do maconheiro, do macumbeiro, do assaltante, onde não há pessoas que creiam que uma prostituta pode nascer de novo, onde não há pessoas que creiam que Deus pode quebrantar o seu próprio eu, ali não tem ambiente para Jesus fazer milagre. E ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai para o arraial do outro. Sabe para onde ele foi? Marcos 6, que eu estou. Verso 30. Marcos 6, 30. Marcos 6, 30. Não. Vai no texto inicial. Vai no de Lucas. Vai lá no de Lucas. Lucas 4. Lucas 4. É porque nós estamos trabalhando com dois textos ao mesmo tempo. Verso 30 e 31. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. Levaram até o despenhadeiro, monte que sua cidade está edificada, para dali o precipitar. Ele, porém, passando no meio deles, fez o quê? Seguiu o seu caminho. E verso 31, ele foi para onde? Foi para onde? Cafarnaum, cidade da Galileia. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui. Para onde que Jesus foi? Cafarnaum. Cafarnaum, presta atenção, eu vou ler só manchete para você aqui de notícia. Cafarnaum, Mateus 9, de 1 a 18, Jesus curou o paralítico. Cafarnaum, Mateus 8, de 5 a 13, Jesus curou o servo de um centurião romano. Cafarnaum, Mateus 9, de 32 a 33, Jesus curou um homem mudo e endemoniado. Cafarnaum, Marcos 1, de 21 a 27, Jesus libertou o homem possesso de espírito imundo. Cafarnaum, Mateus 8, 14, Marcos 1, 30, Jesus curou a sogra de Pedro. Cafarnaum, Jesus curou, ressuscita, cura o filho de um oficial do rei que estava em Caná da Galileia. Presta atenção. João 4, 46. Abra sua Bíblia aí. João 4, 46. Jesus encontra com esse homem em Caná da Galileia.
Preste atenção. João 4:46. Jesus encontra com esse homem em Caná de Galileia. Esse homem tem um problema em casa. João 4:46. E foi então outra vez a Caná de Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, onde? Lá de Caná de Galileia. Jesus cura o menino lá em Cafarnaum. Sabe por quê? Cafarnaum virou a cidade da bênção. E qual é a diferença de Cafarnaum para Nazaré? Em Cafarnaum o povo era crente, em Nazaré o povo foi incrédulo. Os irmãos estão entendendo a diferença de uma igreja de crentes? É onde o poder de Deus se manifesta. Ainda que o homem estivesse longe de casa, mas quando Jesus olhou para ele, ele disse: esse homem é de Cafarnaum. Fica tranquilo, meu filho, a cura chegou na sua casa. Você é de Cafarnaum. Sabe o que, irmãos? Eu imagino que Jesus ia fazer tudo isso em Nazaré. Isso tudo, Nazaré ia arrebentar na história. Mas eles estavam tão acostumados com Jesus. Tinha tantos anos que eles acreditavam, conheciam a história de Jesus, que eles não deram importância a ele, despacharam ele e ele foi embora para Cafarnaum. Meus irmãos, enquanto igreja, nós precisamos orar a Deus, enquanto crentes, e orar como centurião: Senhor, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé. Tenha misericórdia da minha incredulidade. Jesus, eu pensei que incrédulo fosse outro e eu fosse crentão. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu preciso ser crente todo dia. Quando o dia começa, quando a manhã chega, eu preciso orar e dizer: Senhor, eu preciso ser crente hoje. Eu preciso crer que o milagre vai acontecer hoje. Quando eu entro pelas portas do santuário adentro para cultuar, eu preciso colocar o pé aqui dentro e dizer: vai acontecer coisas maravilhosas neste lugar hoje. E eu preciso orar pelo meu pastor, pelos meus pastores, orar pelos dirigentes do culto, orar por aqueles que ministram a adoração, para que Deus use cada palavra, cada suspiro que se dá em cima desse púlpito, para impactar o coração de quem entra nesse lugar. Para a gente não ter discurso, para a gente não ter palavra fria, para a gente não ter apresentação musical, artística, mas a gente ter adoração, ter mensagem com poder, para a gente dobrar os joelhos, não para ter uma reza de evangélicos batistas, mas para falar com Deus e para clamar: Senhor, derrama o seu poder sobre este lugar. Traz cura no meio do seu povo, curando as almas, os corações que estão adoecidos. Nós queremos, Senhor, queremos ser Cafarnaum, nós não queremos ser Nazaré. Nós não queremos ser Nazaré, ainda que Jesus seja chamado Nazareno. Você sabia que Cafarnaum tornou-se depois a casa de Jesus? E a Bíblia diz isso: Cafarnaum, onde estava a casa de Jesus. Porque onde está a casa de Jesus, aí estão os milagres de Deus. Amém? Amém? Eu disse que onde está a casa de Jesus, como é que é? Vamos repetir? Onde está, aí estão os milagres de Deus. Você tinha ouvido essa frase antes? Nem eu. O Espírito Santo do Senhor que fala essas coisas no coração da gente.
Mas guarda aí para você, onde está a casa de Jesus, aí estão os milagres de Deus. Senhor, nós te adoramos, Tu és o Deus da nossa salvação. A nossa história nos diz que nós nascemos em Nazaré. Desde a nossa infância nós estamos vendo as coisas do Senhor. Mas, meu Deus, nós queremos migrar para Cafarnaum. É em Cafarnaum que nós queremos te adorar. É em Cafarnaum que o nosso coração quer viver. É em Cafarnaum que a nossa mente quer aprender das grandezas do Senhor. É em Cafarnaum que toda incredulidade será quebrada. Meu Deus, eu te peço agora, por cada irmão meu que está aqui nesse santuário, transforma a casa dos meus irmãos em casa de Cafarnaum. Que não sejam casas de Nazaré, onde o milagre não acontece. Porque se nós não vivemos de milagre, Senhor, se nós não vivemos da Tua graça, o que será de nós? Senhor, se não for a Tua mão sobre nós, se não for o Teu poder sobre nós, Senhor, se não for as Tuas misericórdias, o que será de nós? Nós não vamos atravessar, nós não vamos chegar do outro lado do Jordão, nós vamos cair pelo caminho, nós vamos perecer no deserto, e isso não pode acontecer, porque nós carregamos o nome do Senhor, nós carregamos sobre nós a marca da Tua cruz, nós carregamos sobre nós, Senhor, o peso da Tua palavra, nós carregamos sobre nós o poder do sangue do Teu Filho, que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, com a Tua mão de poder sobre a Tua igreja, nesta hora sobre o Teu povo, nesta hora sobre a Tua congregação, sobre a Tua gente que está reunida aqui neste lugar. Nós queremos ser Cafarnaum, queremos ser terra de milagres, queremos ser casa de Jesus. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te amamos. Ensina-nos os Teus caminhos, os Teus preceitos, os Teus valores. Ensina-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta, Senhor, o nosso homem interior, quebranta, meu Deus, arranca de nós todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, joga isso no inferno, Senhor, porque nós queremos andar com Jesus. Nós queremos andar com Jesus. E ainda que nós estivermos em Caná da Galileia, quando Jesus olhar para nós, Ele nos reconhecer e dizer: você é de Cafarnaum, e o milagre já está dentro da sua casa. Obrigado, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Nós declaramos aqui aos pés do Senhor que nós te amamos. Livra-nos do pecado da incredulidade, em nome de Jesus nosso Senhor, amém. Que Deus possa nos abençoar. E neste encerramento de culto eu quero lembrar os líderes dos PGMs. Nós precisamos nos encontrar logo mais. A que horário, pastor? Logo mais às 18 horas. Reunião em que lugar? Lá em cima, no salão. Eu quero estar lá com o pastor Kleber, com os pastores, aguardando os irmãos, 18 horas. Você que é líder do PGM, você tem um encontro com os pastores hoje. Não deixe de estar nesse encontro, encarecidamente, em nome de Jesus. Tem muita coisa na sua mão, muita